Amém, graças a Deus. Você que veio para ouvir a palavra de Deus, abra sua Bíblia comigo em Josué 21, 45, o sexto livro da Bíblia, logo após Deuteronômio. Josué 21, último versículo, 45. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Diga assim comigo: tudo se cumpriu. Josué, não sei se vocês conhecem um pouquinho a história dele. Eu sempre falo isso, né? Até umas quartas-feiras atrás eu expliquei um pouquinho mais disso, né? Mas hoje eu vou falar bem pincelado. Uma pessoa, quando ela escreve algo como ele escreveu ali agora, é porque ele tem propriedade. O que é uma propriedade? Faz um mês mais ou menos, uns 20 dias, eu fui trocar o pneu do meu carro e uma pessoa chegou em mim e falou assim: você não acha que ele devia ter feito assim? Eu falei: eu acho, mas quem sou eu para discutir com um profissional? O que eu acho não está perto do que ele sabe. Então ele tem propriedade no que ele está fazendo. Eu vou falar e vou passar, ainda brinquei com o pai, eu vou falar e vou passar vergonha, porque com certeza eu estou errado, porque ele sabe o que ele está falando, ele sabe o que ele está fazendo, ele tem propriedade no assunto. É igual você falar para o médico: não é essa veia que você tem que cortar, é aquela. Você não entende nada, mas você quer dar o teu palpite. Então a pessoa, quando ela escreve alguma coisa, como Josué, que vem aqui e escreve aqui, no finalzinho ele fala: tudo se cumpriu. É um cara que tinha propriedade, é um cara que saiu da terra do Egito e viu as manifestações dos milagres. É um cara que parou diante do Mar Vermelho e viu atrás o exército do Egito, o exército de Faraó, e Deus levantou uma nuvem de poeira para que os egípcios não atacassem os judeus durante uma noite toda, até que as águas se abrissem, até que o mar se abrisse, porque todo mundo acha que foi lá e tocou e não foi assim. Moisés tocou lá junto com Arão nas águas, e a Bíblia fala que Deus enviou um vento muito forte, e durante toda a noite o mar foi aberto. Durante toda a noite aquilo foi se realizando, aquilo foi se cumprindo, as águas se ajuntando. Mas enquanto isso, ele colocou uma barreira para que o povo judeu não fosse atacado. Josué viu isso. Josué passou o mar. Josué foi o cara, junto com mais 11, e um deles nós conhecemos o nome, chamado Caleb, que foi lá para ver a terra prometida e falou para Moisés: vamos para cima, vamos atacar, porque Deus está conosco. Deus nos livrou do Egito, Deus nos livrou do mar, do exército de Faraó. Deus está conosco, vamos nesse negócio. E viu 10 pessoas desanimarem Moisés. E depois Josué também andou 40 anos no deserto, errante, em volta da terra prometida, porque o povo não creu em Deus. Só que ele esperou tudo se cumprir. E quando passados-se 40 anos andando na terra, em volta da terra prometida, Deus fala para Moisés e para Arão: sobe o monte, você descerá, Arão não descerá. E Arão entendeu que ele morreria. Então Arão entra numa caverna, se deita sobre uma pedra e ali ele morre. E aí Moisés, a promessa para Moisés era: você verá a terra prometida, mas não entrará nela, porque duvidaste de mim. Então chegou de frente para a terra prometida. Deus fala: agora é a tua vez, sobe o monte, mas não descerá. Leva Josué contigo, na metade do monte, passe o cajado para ele, porque ele atravessará o povo para o outro lado, ele vai levar o povo para o outro lado.
Então Moisés sobe, a Bíblia fala que ele vê a terra prometida e a Bíblia fala que ele morre. Mas ninguém nunca achou o corpo de Moisés, ninguém sabe se ele morreu, acredita-se até que ele foi arrebatado, mas não se sabe certo o que fala, o que é uma coisa, como está escrito lá em Deuteronômio 28 e 29, se eu não me engano, tem coisas que ao homem é dado saber e tem outras coisas que não foi revelada. Então, o corpo de Moisés é uma dessas. Aí você pode falar, pastor, mas onde tem isso? É só você ler o livro de Judas, um pouquinho atrás de Apocalipse, o último livro antes de Apocalipse, você vai ver que o próprio Satanás, o próprio diabo, vem lá do inferno para procurar o corpo de Moisés. E aí Deus envia Miguel para ir lá e batalhar com ele, porque não era disponível aquilo para ele. Então Miguel vai lá e conversa com ele e fala, Deus te repreenda, mas eles estão brigando ali pelo corpo de Moisés, mas ninguém achou, na verdade, nem Satanás, nem Miguel. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Nós estamos nesses últimos 30 dias falando sobre as promessas de Deus para as nossas vidas, e uma das coisas que tem atrasado muito as promessas de Deus para as nossas vidas e para a sua vida é a dúvida, o medo. A pessoa sabe o Deus que serve, mas na hora da adversidade duvida. Sabe o Deus que serve, mas na hora do vamos ver, tem medo. Muitos não têm alcançado as promessas de Deus porque têm tido medo. Por que eu peguei esse versículo para pregar? Porque o cara que falou esse versículo, ele tem propriedade no que ele está falando. Eu até lembrei aqui que dia que foi que eu citei propriedade no que fala. Foi quando eu preguei aqui, acho que foi numa quarta-feira, não sei quem que estava, se quem estiver aqui vai lembrar, sobre Tiago capítulo 1, verso 5. Onde o Tiago fala assim, tem falta de sabedoria? Peça a Deus que Ele dá, e não lança em rosto. Ou seja, Tiago era o irmão de Jesus que não acreditava em Jesus, mas depois da morte e ressurreição passou a crer. Então quando ele fala assim, pede para Deus que Ele vai te dar, sem lembrar do teu pecado, sem lembrar que você não merece, ou seja, sem lançar em rosto, ele está falando assim, porque quando eu também estava com o meu irmão e não acreditava nele, a hora que eu pedi sabedoria depois, ele me deu. E não ficou assim, mas quando eu estava aí, você não cria em mim, né? Não, ele me deu aquilo que tinha que dar. Então, nós temos que pegar exemplos da Bíblia que nos trazem propriedade, e Josué foi um cara que teve propriedade naquilo que falou, porque ele entrou na terra prometida, acredite-se que ele tinha 80 anos de idade quando ele entrou, e ele guerreou e ganhou as guerras, venceu as batalhas, os desafios. E quando Deus promete, Ele não volta atrás. Quando Deus fala, Ele não retroage. Ele não é igual a nós, que prometemos e depois qualquer atitude da pessoa, nos arrependemos e às vezes até falam, não vou fazer não, porque estou vendo que você não merece. Não, Deus não é assim. Um banco, você deixa lá uma promissória para ele, ou ele te promete um dinheiro, depois ele pode voltar atrás. Deus não volta atrás. Deus, ele cumpre aquilo que foi prometido, Deus cumpre aquilo que foi falado, e nós podemos aprender 4 lições das promessas de Deus através desse texto de Josué, irmãos. E eu quero falar cada uma dessas 4 lições que nós podemos aprender. Volte um pouquinho a sua Bíblia comigo em Números 23, 19, 2 livros para trás aí, Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem
para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Irmãos, isso é tão sério que lá em Romanos, Paulo fala assim: porque Deus prova o seu amor para conosco, onde Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós merecíamos? E o que ele fez? Se entregou, acreditando que posteriormente você se arrependeria e aceitaria, e muitos não se arrependem. Irmãos, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que desista. Então está prometido na palavra de Deus. Se você tiver fé e pedir, você vai alcançar. Está prometido na palavra de Deus. Se você tiver fé, ousadia e perseverança, você vai receber. Ele vai te dar. Haja visto tanto de pessoas que nós, como crentes, e eu me coloco neste lugar também, julgamos que não deveriam estar onde está, assim ou não? Pessoas ricas, milionárias, você fala: o que o cara está fazendo lá? Nem é servo de Deus. Mas o cara está lá, por quê? Porque ele creu, porque ele acreditou, porque ele perseverou, e ele foi para cima das promessas de Deus, e Deus deu, Deus acrescentou. Se depois ele vai para o inferno ou não, não tem problema nenhum. Vou explicar de uma maneira que vocês entendam bíblica, para vocês não achar que é uma opinião minha. Existiam 10 leprosos. Os 10 leprosos pediram o que para Jesus? O Senhor pode nos curar. O que Jesus falou? Vai lá e se apresenta para o sacerdote, e vocês serão curados. O que eles fizeram? Os 10 foram lá no sacerdote. Chegaram lá, estavam totalmente curados. Só que daí um leproso voltou para agradecer Jesus pelo que fez. E aí Jesus fala assim: mas não foram 10 leprosos curados? Por que só um voltou? E ainda o que voltou é estrangeiro, ele fala. E estrangeiro é samaritano. Aí o samaritano fala: não sei, só eu voltei. Ele fala: então vai, porque a tua fé te salvou. 10 foram curados. E quantos foram salvos, irmãos? Alcançaram as promessas de Deus, alcançaram a cura, foram libertos da lepra, voltaram para a sociedade, voltaram para a sua família. Se morresse no outro dia, ia para onde? Para o inferno. Curado. Então, ele não se arrepende, ele não volta atrás daquilo que foi prometido. Se você ouvir a voz de Deus, e se você fizer conforme aquilo que Ele manda, ou seja, obedecer, você vai alcançar. Até um dos versículos da nossa campanha foi Isaías 1,19: se quiserdes e ouvirdes, comerão o melhor desta terra. Você tem que querer, você tem que acreditar, e tudo vai acontecer, tudo vai dar certo. Então a primeira lição que nós aprendemos com esse texto de Josué: Deus é infalível. As promessas de Deus são infalíveis. Ele vai cumprir as promessas dele. A segunda promessa que nós aprendemos com esse texto de Josué é que as promessas do Senhor são boas. Vamos ler os Salmos 34. Abra comigo aí, Salmo 34. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Diz uma história, não sei se é uma verdade, né? Que existia um rei e que ele tinha um homem que era o seu braço direito, o seu súdito. E esse rei amava caçar. O hobby dele, o esporte dele favorito era caça.
Hoje em dia tem bastante gente que gosta de pescar, andar de moto, hoje tem bicicleta, né? Ele era caçar. E sempre que ele ia caçar, ele levava esse súdito para caça. E numa das caçadas, ele atirou lá no animal, e a hora que ele foi mexer no animal, o animal ainda estava vivo, o animal mordeu e arrancou um dedo dele, desse rei. E não deu tempo do súdito chegar para salvar aquele dedo, né? Para não permitir que aquilo acontecesse. Não deu tempo, porque até o súdito correr lá já tinha acontecido. E aquele rei ficou muito irado e mandou prender o súdito. Você não estava lá na hora que eu precisei, perdi meu dedo por causa de você. E aí o rei continuou o seu esporte, o seu hobby, de forma solitária, sem o súdito, porque o súdito estava preso. E um dia, ele está caçando, foi preso por índios, eu até anotei o nome aqui, ó, antropófagos, que são índios que oferecem sacrifícios humanos às suas divindades. Só que o sacrifício, vamos falar assim, só para você entender, eu não seria sacrificado, irmãos, porque eu uso óculos, eu não sou perfeito. O sacrifício para esses índios tem que ser perfeito. E capturaram este rei, e a hora que ele estava para ser sacrificado lá para suas divindades, um deles olhou e falou: não tem um dedo, não é perfeito. E então soltaram aquele rei, e ele correu lá no súdito, soltou o súdito e falou assim: eu quase fui morto pelos índios, só não fui morto porque eu não tinha um dedo. Aí o súdito falou: Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Aí o rei falou: como que Deus é bom? Eu mandei te prender, você ficou aí quase 2 meses preso aí. Deus é bom, porque se eu estivesse com o Senhor lá na caçada, que eu certamente estaria, eu seria sacrificado à divindade dos índios, porque eu sou perfeito. Então Deus é bom o tempo todo, até nos momentos de crise, até nos momentos de dificuldades. Ele sempre vai permitir que você cresça, que você alcance algo que você não alcançaria se não fosse uma crise, uma dificuldade, uma adversidade. Então a segunda coisa que nós aprendemos é que as promessas do Senhor para as nossas vidas são boas, e para cumprir elas, irmãos, Ele vai fazer tudo o que for necessário para você passar, para você tomar posse. A terceira promessa que Deus tem para as nossas vidas, nós aprendemos com Josué, é que elas são exclusivas. As promessas são para nós. A promessa é para você. Diga assim comigo: a promessa de Deus é para minha vida. Eu vou até ler um texto ali, mas Deus acabou de trazer no meu coração um outro texto, que foi até uma pregação aqui um dia, que foi da provisão diária, onde ele fala assim: não se preocupem com o que você come, nem com o que você bebe, não se preocupe com as suas vestimentas. Isso tudo está lá escrito em Mateus 6, a partir do verso 30. Porque essas coisas, os ímpios é que tem que se preocupar. Ele está falando assim: ó, essas coisas quem tem que se preocupar é quem não tem pai. Irmãos, você acha que a Emanuela e a Rafaela estão preocupadas com o que vai comer? O filho de vocês está preocupado com o que vai comer? Sabe que vai chegar em casa e o pai já vai ter posto o alimento lá, só tem que fazer, ou vai pedir uma pizza, ou vai pedir alguma coisa. É assim, não é assim, Dario? A Maria fica preocupada que ela vai comer? Porque ela tem pai, ela tem um pai. Aí Jesus está falando lá no Mateus 6, onde ele ensina a oração do Pai Nosso, onde ele fala dos lírios do campo, onde ele fala dos passarinhos do céu. Ele fala assim: ó, não se preocupa com essas coisas, porque vocês têm pai. E eu sei que vocês têm essa necessidade, e eu vou dar para vocês. Quem tem que se preocupar com isso é o ímpio. Vou ler para vocês, porque às vezes fala: será que está desse jeito mesmo lá na Bíblia? Vamos abrir Mateus 6. Mateus 6,
31. Não andeis inquietos dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. Então Jesus está falando assim, ó, quem tem que se preocupar é os gentios, eles têm que correr atrás disso, eles têm que buscar essas coisas. Aí ele continua aí, ó: vosso Pai Celestial sabe bem que vocês necessitam dessas coisas. Jesus está falando assim, ó, vocês têm um Pai, e Ele sabe que vocês têm necessidade. Ele sabe que a parcela vai vencer, Ele sabe que você tem necessidade de comida, Ele sabe que você precisa fazer uma compra. Ai pastor, mas eu estou tão endividado. Vou dar um exemplo para vocês, um exemplo não, vou falar um versículo bíblico. Não gaste o seu dinheiro com aquilo que não for... Alguém já leu esse versículo? Pão. O dinheiro mais bem gasto é o dinheiro que você gasta com comida. Todas as outras coisas, irmão, são supérfluos. Ah, mas ele não quer que eu tenha um carro? Ele quer, dentro das tuas condições. Não quer que eu tenha uma casa? Quer, dentro das tuas condições. O problema é que de vez em quando a gente dá um espaço alargado aí e abre os pacates, aí dói tudo, né? Por quê? Porque não tem elasticidade para isso. É por isso, não tenta jogar certas culpas nas costas de Deus, não, porque uma hora Ele vai jogar isso na tua cara. Fala, filho, eu não mandei você fazer isso aqui. A Bíblia é muito clara: não gaste o seu dinheiro com aquilo que não for pão. Ou seja, o melhor dinheiro gasto é com comida. As outras coisas, lógico, Ele vai te acrescentar, Ele vai te dar e Ele vai te suprir, Ele vai te ajudar. Como a Bíblia fala, eu sei que vocês necessitam de todas essas coisas, mas vamos ler o texto que eu anotei aqui, que é Lucas 24, 44. Lucas 24, 44 diz o seguinte: e disse-lhes: são essas as palavras que eu vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos tudo que Deus prometeu para você. Se você requerir, se você pedir, se você falar, é meu e eu quero, a Bíblia fala, tem que se cumprir, tem que acontecer. Por quê? Porque foi prometido, foi dado, existe um pacto. Ah, mas o diabo, pastor, o diabo não é louco de entrar nessa coisa, porque quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer, até o diabo tem que fazer. O que acontece com nós, irmãos, é o que eu disse no começo, muitas vezes a dúvida atrasa a nossa bênção, a dúvida atrasa as nossas conquistas. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Quando Ele quer te abençoar, Ele não olha para você, Ele olha para Jesus. Ele fala, Jesus já pagou o preço. Ah, pastor, então eu posso pecar? Não, não pode. Mas se você pecar, isso é bíblico, não é o que eu estou falando não. 1 João capítulo 2, você tem um advogado perante ao Pai, Jesus Cristo, justo. Pastor, mas querendo ou não, você está dando autorização para pecar, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O pecado não te tira do céu. O que te tira do céu é não aceitar Jesus como Salvador e não ser batizado. Isso te tira do céu. O pecado não. O pecado é muito mais problemático, porque o pecado ele te traz consequências. Sim ou não? Te traz problema. Então assim, o pecado, irmãos, ele já em si te traz a dificuldade. É que nem como o nego fica discutindo sobre homossexualidade. Eu nem discuto homossexualidade, irmãos. Eu acho que essas pessoas precisam de carinho, precisam de uma amizade, porque a Bíblia fala em Romanos capítulo 1, que eles receberão no próprio corpo o salário do seu pecado. Eles receberão em si mesmo
o salário do seu pecado. É assim o pecado funciona. É assim o problema. Ah, pastor, mas eu estou com uma vontade de trair a minha esposa. Fica à vontade. Depois você vai ter que pagar pensão. Você vai ter 2 mulheres. Se uma já dá trabalho, você imagina 2. Você vai ter todos esses problemas depois. Então eu não vejo o pecado como uma consequência muito grave. Pastor, mas o cara matou. Foi um homicídio. Se ele se arrepender, ele vai ser salvo. E às vezes o cara que ele matou foi para o inferno. Porque às vezes não teve tempo de arrependimento. Só que a Bíblia fala, se com espada fere, com espada será ferido. Ou seja, vai ter consequência, vai ter dificuldades. Nós temos que entender que todas as promessas são para nós. Não importa se você merece ou não. Como o Tiago falou lá no capítulo 1, versículo 5, ele não lança em rosto. Ele não joga na cara que você não merece. Nós fazemos isso. Principalmente a Rafaela, irmãos, que é arteira. A Rafaela é arteira então não dá mais. Então tudo que ela fala, nós falamos, não está merecendo. Você não está merecendo. Você obedece? Ela começa, mas eu estou tentando obedecer. Você está de uma hora eu vou filmar, irmão. Vai virar febre na internet, a Rafaela. Porque você fala para ela que ela não está obedecendo, ela começa a chorar e fala assim, mas eu quero obedecer, mas eu não consigo. Então nós falamos assim, você não está obedecendo, então você não merece. Mas muitas vezes é nós que não quer dar, porque nós estamos sem dinheiro. E ela quer Kinder Ovo, que custa R$10, nunca vi um trem tão caro igual aquilo lá. Eu não concordo em pagar R$10 num Kinder Ovo, irmãos. De vez em quando compra, né? Mas se deixar ela, todo domingo, saiu com ela para o mercado, irmãos, você pode pôr 20 conto no bolso que ela vai gastar os seus R$20. Ela quer tudo que ela vê na frente. Tudo que ela vê na frente ela quer. E nós ficamos condicionando uma coisa na outra porque a gente não quer dar, na verdade, porque nós somos maus. Agora Deus não. Deus não condiciona nada. Ele quer te dar. Ele quer te abençoar. Tanto é que nós somos salvos pela graça, favor imerecido. Nós não merecemos ser salvos. Irmãos, as promessas de Deus é para você, é para mim. Não importa o que fizemos, não importa os nossos erros, as nossas falhas, as nossas fraquezas. Pensou Paulo, quando ele fala lá, pobre homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, muitas vezes eu faço. Eu gosto de um texto de Paulo também, não sei porque que Deus está trazendo isso agora nesse momento, mas vamos lá no finalzinho de 2 Coríntios, onde ele fala assim, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um enviado de Satanás. Alguém já leu esse texto? E toda vez que eu me ensoberbeço, aquele espinho me alfineta, e eu vejo que eu sou um homem de carne, um homem cheio de problemas e de dificuldades. Aí ele fala um texto muito conhecido, ele fala assim, por isso me exaltarei nas minhas fraquezas, muito mais do que nas minhas vitórias. Quando eu leio esse texto, irmãos, eu vejo que Paulo era um cara soberbo. Vocês já viram ele escrevendo sobre casamento? Em 1 Coríntios 7, alguém já leu? Ele falou assim, eu vou dar um aviso para vocês, até um aviso para vocês também, não se casa, mas se não consegue se conter, então é melhor casar do que abrasar. Mas eu preferia que vocês ficassem como eu, porque ele era solteiro. Mas se vocês querem casar, fiquem à vontade. Eu só quero evitar na vida de vocês problemas que vocês terão depois de casar. Era um cara com propriedade naquilo que falava, tanto a ponto de Deus colocar um espinho na carne dele para ele reconhecer a humanidade dele, reconhecer as fraquezas dele. E ainda Deus coloca o espinho, e o que ele fala na hora que ele está descendo, irmãos? 3 vezes orei ao Senhor. Você acha que o cara tinha autoridade na oração, irmãos? Sim ou não? Quem acha que Paulo tinha autoridade na oração? A ponto de Jesus falar para ele assim, filho, vai ficar aí, a minha graça te basta. A ponto de Jesus aparecer para ele e responder para ele a oração. Para de orar, irmão.
vai ficar aí, não vai sair não. Jesus já respondeu uma oração sua pessoalmente? Para Paulo, sim. A ponto de Jesus aparecer para ele e falar assim: ó, não vai tirar, vai ficar aí. E outra, a minha graça te basta, queridão. Deus fez promessas exclusivas para o seu povo. Nós, como a igreja de Jesus, precisamos aprender a tomar posse delas. Irmãos, eu sempre falo, sempre prego isso para vocês, e acredito, como a Simone acredita também, que isso está mais próximo do que nós imaginamos. Nós vamos viver um novo tempo para a igreja. Nós não vamos ser uma igreja morna, não. Nós podemos estar vivendo o tempo da Laodiceia, a igreja morna, a igreja fria, mas eu não aceito viver esta igreja. Eu preciso fazer algo diferente. Eu preciso ser diferente, vocês precisam ser diferentes. Se vocês estão aqui, vocês vão ser diferentes. E nós vamos viver algo tremendo e algo soberano, a ponto das pessoas falar: o que está acontecendo lá? Porque eu creio e eu acredito que as promessas são para as nossas vidas. E eu acredito que um cadeirante pode levantar, eu acredito que um cego pode voltar a enxergar, eu acredito que um endemoniado pode ser liberto dos demônios, eu acredito nisso, que Deus pode restaurar, uma pessoa pode vomitar aqui na nossa frente um câncer, e eu oro por isso. Por quê? Porque é promessa. As bênçãos acompanharão aqueles que creem. E eu creio, eu acredito, eu confio. E eu um dia posso parar e com propriedade falar igual Josué falou. Irmãos, muitas coisas que eu converso com algumas pessoas, eu tenho propriedade para falar. Eu vou sair de viagem essa madrugada, amanhã de manhãzinho, umas 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, não vai ser de madrugada não, para comemorar 20 anos junto com a minha esposa. Tem alguns aqui que nem tem 20 anos. Eu estou 20 anos com a minha esposa. Então quando você me pergunta de casamento, eu sei o que eu te falo, irmão, porque eu já vivi 20 anos com o problema. Então eu sei, eu tenho propriedade no que eu estou falando. Quando eu estou falando de filhos, eu tenho uma de 14 e uma de 6, eu sei o que eu estou falando. E eu fui filho também, e hoje eu sou pai, e eu sei o que o meu pai passou comigo, então eu consigo lidar com as coisas. Então a gente precisa ter propriedade para falar. É por isso que Deus permite que você passe várias coisas, várias dificuldades, várias situações, para você adquirir propriedade, para você adquirir sabedoria, para você adquirir conhecimento. Ainda sexta-feira nós estávamos no aniversário de criança, e o rapaz falou: nossa, 20 anos, eu estou 6 anos com a minha esposa, eu quero matar ela todo dia. Aí eu falei para ele assim, cara, dizem que os primeiros 7 anos é o complicado, depois de passar de 7, aí vai embora. Ele falou: então tem mais um ainda. Eu falei: mais um, hein? Depois a coisa deslancha. Mas irmãos, pegue propriedade para falar, adquira propriedade. Eu estou falando de uma forma brincadeira, que nem Paulo fala, para vocês evitar problema. Irmãos, mas a melhor coisa do mundo é você saber: vai ter problema, então eu preciso lidar com o problema. Agora, sabe por que muitos casamentos acabam? Porque só profetizam bênçãos. Vem falar comigo que vai casar para você ver. Você está preparado para ter problema? Vai ter isso, vai ter aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer. Você está preparado para isso? Que nem uma vez um cara veio para mim: eu estou casando tal, e eu estou querendo casar com a moça tal, e ela tem uma filha. Você está preparado para ter o antigo marido dela lá na porta da tua casa, batendo palma lá, para falar com a tua esposa? Mas ele não tem que ir lá. Eu falei: o que você acha, irmão? Mas nem a justiça acha desse jeito, porque ele tem direito. Você está preparado para ele dar palpite no jeito que você está criando a filha dele? Você está preparado para ele ficar ligando para a tua esposa direto? Nossa, mas só tem coisa ruim. Eu falei: só. Agora, se você estiver preparado, casa, vai dar tudo certo. Estão juntos até hoje, irmãos.
me procurou há um tempo atrás e falou: pastor, graças a Deus que você me falou, porque tudo que você falou parecia que eu ia dando um tique assim, ó, confirmado, aconteceu. Exato, eu não queria te falar por mal, mas para você saber lidar. Todas as promessas de Deus são iguaizinhas, elas vão acontecer, mas muitas vezes nós atrasamos elas por causa das dúvidas. E a quarta e última promessa do Senhor diz que as promessas de Deus são eficazes, ou seja, ela vai cumprir aquilo para o qual está determinado. Ela vai vir sobre a sua vida. O grupo de louvor pode já subir aqui. Como eu li já para vocês, eu não quero nem ler de novo para não tomar tempo, ele não volta atrás. Está prometido, ele vai cumprir. Todas as promessas têm em Jesus o sim e o amém. Foi prometido, ele vai fazer. Foi confirmado na tua vida, ele vai te dar. Ah, pastor, mas eu não tenho condições de receber. É só você pedir. Ele vai abrir uma condição, ele vai fazer com que tudo dê certo. O problema é que muitas vezes nós duvidamos. Irmãos, às vezes você pode falar assim: pastor, onde nós erramos igual o povo lá com Josué? O povo viu as 10 pragas do Egito, o povo viu o Mar Vermelho se abrir, o povo viu o exército de Faraó morrer nas águas, e a hora que eles estavam de frente para a promessa, era só tomar posse, duvidaram. Nós muitas vezes somos assim. Se você parar para analisar a sua vida, a sua casa, a sua família, tudo que você tem, você vai ver que a maioria das coisas foram milagrosamente te dadas. Você alcançou de uma forma tremenda e soberana. E aí as coisas que estavam mais fáceis, você duvidou. Nós muitas vezes fazemos isso. Nós muitas vezes duvidamos. Por que Josué é lembrado na Bíblia? Por que existe um livro para falar sobre a vida de Josué? Porque ele creu, porque ele acreditou. Quando até Moisés duvidou, ele, Caleb, acreditou. Qual é o nome dos outros 10 espias, irmãos? Ninguém lembra, nem eu, tenho que ler na Bíblia para saber quem que é. É um de cada tribo. São 12 espias porque é um de cada tribo. Não dá para lembrar o nome dos outros 10 espias, mas Josué e Caleb sempre vão ser lembrados, porque o cara teve propriedade para escrever isso aqui, ó. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. E quando ele escreveu esse texto aqui, irmãos, uma das promessas na vida de Josué estava atrasada há quanto tempo, irmãos? 40 anos. A promessa da terra prometida na vida de Josué estava atrasada na vida dele há 40 anos. Mas ele estava na terra prometida naquele momento. E ele pôde escrever: se cumpriu. Deu certo. Aconteceu. Irmãos, por que nós não vivemos muitas vezes as promessas de Deus? Porque nós duvidamos. Porque nós não acreditamos. E a dúvida, a Bíblia fala que é como um vento sobre um barco na água, balança para cá e para lá, e nunca tem estabilidade, nunca tem firmeza. Se coloque de pé nessa hora. Eu não sei qual é a promessa que você tem buscado, eu não sei o que você tem almejado, eu não sei aquilo que você tem sonhado, mas uma coisa eu posso te dizer: de todas as palavras do Senhor que você já ouviu nos cultos, que você já ouviu em rádio, em televisão, não
falhará. Tudo vai se cumprir. Mas você precisa acreditar nelas. Você precisa sonhar com elas. Você precisa querer elas. O problema muitas vezes é o que eu falei. A gente já recebeu tantas coisas boas na nossa vida e na hora de receber a grande promessa do Senhor, nós duvidamos, nós não confiamos, nós não acreditamos. Peça para o Senhor nesse momento. Fala assim: Senhor, tira a incredulidade do meu coração. Senhor, tira a pedra que tem me atrapalhado, que tem me feito tropeçar. Senhor, eu coloco a minha vida no teu altar agora. E assim como Josué, que eu possa esperar o cumprimento da minha promessa, e no final da minha vida que eu possa escrever, ou que eu possa falar: todas as boas promessas do Senhor se cumprem, nenhuma delas falhou. Gênesis capítulo 15, eu citei para vocês, e eu quero até ler para vocês. Deus faz um pacto com Abraão, está aqui na minha Bíblia. Aí, no versículo 11, as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que um grande espanto e uma grande escuridão caíram sobre ele. Então disse Abraão: saibas de certo que peregrino será a tua semente em terra que não é sua, e servo-los-á e afligirão 400 anos. Deus falou para Abraão que o povo de judeu, o povo de Israel, ficaria 400 anos no Egito. Isso há 1000 anos antes de acontecer. Aí ele continua: mas eu julgarei esta gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Se vocês leem, vocês vão ver que quando eles saem do Egito, eles saem ricos. Aí no versículo 17: e sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo passou no meio daquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado a esta terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates, o Quereu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, os Cananeus, o Girgazeu e o Zebuseu. Deus fez um pacto com Abraão. Pega o animal, sacrifica, corte as suas partes, esquarteja ele, coloca aqui, e eu vou passar no meio dos animais, como um pacto na vida de vocês. A hora que eu estava orando, Deus me incomodou, porque eu falei que quem passou foi Abraão, mas Deus não permitiu que Abraão passasse. Mas quem teve que passar, quem passou foi Deus. E por que Deus não permitiu que Abraão não passasse? Porque se Abraão errasse, ele teria que matar Abraão. E fala: eu não minto, e tudo que eu prometi aqui vai acontecer, então eu passo no meio dos animais. E a Bíblia fala que uma fumaça, uma tocha de fogo desceu do céu como uma nuvem e começou a andar no meio daqueles animais esquartejados, como uma promessa na vida de Abraão. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Deus matou seu único filho naquela cruz, para que o sangue dele fosse derramado, a carne dele fosse entregue, para que todas as promessas dele chegassem até você. Irmãos, às vezes a gente não consegue entender, e por isso que a igreja está vivendo essa igreja morna. Nós não teríamos direito às promessas se não fosse Jesus. Quem teria direito às promessas, irmãos? Israel. Só eles. Mas lá em Romanos, Paulo fala assim para os romanos: como Jesus morreu naquela cruz para nos dar o direito de sermos chamados filhos de Deus, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus das promessas de Deus. Herdeiro é uma pessoa normal que já tem direito.
co-herdeiro é ser duas vezes herdeiros. Uma porque nós somos criados por Deus e outras porque nós somos salvos por Jesus, o seu Filho. Irmãos, nós temos direito às promessas. Nós temos direito. Deus cumpriu todas as promessas. E nós lemos lá no livro de Josué 21:45, ele dizendo: nenhuma palavra deixou de se cumprir. E para encerrar, eu quero ler novamente Lucas 24:44. Jesus morreu, se entregou, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E então a Bíblia fala que ele aparece aos 12. E ele fala esse texto aqui, ó. E disse-lhes: são estas palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, ou seja, estando ainda vivo. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Eu vou até declarar com vocês aqui, ó. Declare comigo assim: todas as coisas, todas as promessas sobre a minha vida, coloca a mão na sua cabeça assim, ó, fala: sobre a minha vida irão se cumprir, irão acontecer, porque são promessas, em nome de Jesus. Vai se cumprir, não porque você merece, mas para a glória do Senhor. Vai se cumprir, não porque você faz merecer, mas porque Ele quer te dar, é tua, e Ele vai te dar. Basta você acreditar e não duvidar. Todas as promessas vão ser entregues na sua vida, basta você confiar. Ele já morreu na cruz, Ele já ressuscitou, já tomou a chave da mão do diabo. Aquilo que tem te mantido preso está com a porta aberta, basta você ter a atitude de ir lá, bater a mão na maçaneta e sair daquela prisão, porque Ele já te libertou. Amém? Glória a Deus. Quem vai tomar posse das promessas, dá um glória a Deus aí no seu lugar. Glória a Deus, aleluia. Aplauda o Senhor, igreja. Viva uma vida plena. O diabo, o inimigo, vem para roubar, matar e destruir, mas ele veio para que você tenha vida e a tenha em abundância. Segundo dia da nossa campanha, viva uma provisão diária. Ele vai te sustentar. Eu até li para vocês aqui Mateus 6. Ele sabe a tua necessidade, Ele vai te dar. Você é filho, você não é bastardo, você não é gentil, você é filho. Tenha paz, não a paz que o mundo dá, cheia de problemas, cheia de carnê, cheia de dívidas, cheia de dificuldade. Paz em Cristo. Jesus fala lá em João 14:27, eu vos dou paz, a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. Ou seja, eu te dou uma paz que você vai se sentir satisfeito com aquilo que você tem, que você conquistou. Viva uma proteção diária, conforme está escrito lá em Salmo 91:10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua casa. Acredite nisso, confie nessa promessa. Sabedoria. Tem falta de sabedoria para lidar com a sua vida financeira? Tem falta de sabedoria para lidar com o seu cônjuge? Tem falta de sabedoria para lidar no seu trabalho, com o seu patrão, com o seu amigo de trabalho? Tem falta de sabedoria para lidar com o seu vizinho? Tem falta de sabedoria para lidar com o seu empregado? Tem falta de sabedoria para qualquer coisa, para lidar com a sua mente, com você mesmo? Porque tem muita gente hoje sofrendo no psicológico, na mente, no coração. Pede sabedoria para Deus que Ele dá, e não lance em rosto. E o penúltimo, né? Nós pregamos até na quarta-feira agora. Ele é cumpridor das suas promessas. E hoje nós falamos que nada do que Ele prometeu falhará. Se você quiser rever alguma das pregações da nossa campanha, né? Promessas de Deus, vai lá no YouTube, estão todas lá.
Se alguma está faltando é porque ainda está subindo lá na programação, mas estão todas lá já. Você vai poder assistir, você vai poder rever alguma pregação, amém? Vamos orar então, vamos encerrar, vamos em paz para os nossos lares. Levante as suas mãos, Senhor nosso Deus.